medicina aí avança, né? Todo ano são lançados aí novos produtos de cosméticos, né? Que prometem o rejuvenescimento da pele, né? E procedimentos cirúrgicos e tudo mais. Até chegar ao ponto de que algumas pessoas hoje, pelo menos aquelas mais abastadas, né? Que têm muito dinheiro, ao morrerem, congelam seus corpos na tentativa de que no futuro, na esperança de que no futuro, quando descobrirem aí uma forma, né, de reverter os efeitos da morte, a pessoa possa voltar a viver. E isso não é filme não, viu, gente? Não é ficção não. O pessoal há mesmo, né, essa possibilidade aí na medicina, né, de que quem tem muito dinheiro aí, né, paga algumas empresas de tecnologias para congelar o corpo, né, antes da morte ou quando morre. E aí tem até uma mensalidade, né, para que um dia, quando a medicina resolver esse problema, né, a pessoa possa ser descongelada, né, ou tornar a vida. Né? E esse é um anseio, né, na verdade, de muita gente, né, e uma preocupação, né, e uma dor que todas as pessoas um dia têm que lidar com isso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? O que a Bíblia fala sobre essa realidade, né? Sobre a realidade da morte. E o que é que isso tem a ver, né? Como isso influi no sentido da vida, né? Então, o texto de hoje é em Eclesiastes, capítulo 9, versículos do 1 ao 10. Eclesiastes 9, do 1 ao 10. Eu vou ler aqui na minha versão e os irmãos podem acompanhar a leitura, que diz assim: refleti nisso tudo e cheguei à conclusão de que os justos e os sábios e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera, seja amor ou ódio, ninguém sabe. Todos partilham um destino comum. O justo e o ímpio, o bom e o mal, o puro e o impuro. O que oferece sacrifícios e o que não os oferece. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem teme fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Por fim, eles se juntarão aos mortos. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles, pois para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desapareceram. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida, e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem para fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Irmãos, o grande tema, né, desse trecho aqui de Eclesiastes
é a realidade da morte. Só lembrando o que nós ouvimos domingo passado, falamos no finalzinho do capítulo 8, que o homem tem uma grande limitação na sua vida, que é o fato de não conhecer a realidade de todas as coisas, de não poder entender tudo o que lhe acontece. E aí o versículo capítulo 9 inicia, Salomão dizendo: eu refleti sobre isso, sobre essa limitação que todos os homens têm. E aí ele chega a uma conclusão, segundo as suas palavras, de que os justos e os sábios, todas as pessoas estão nas mãos de Deus. Então, esse primeiro ponto que Salomão ele aborda aí no texto, mostra Deus como o soberano sobre todas as coisas. Então, nessa vida em que nós vivemos, sabendo que nós temos muitas limitações, que não conhecemos o que é a totalidade da realidade que nos cerca, mas sabemos que estamos todos abaixo de Deus, que Ele determina todas as coisas, determina o destino de todas as pessoas, tudo está nas suas mãos, e não só as pessoas, mas aquilo que as pessoas fazem, o fruto das obras das pessoas estão também sujeitas à vontade de Deus. Então, Salomão está nos dizendo que Deus soberanamente controla todas as questões e as situações da nossa vida, das pessoas deste mundo. Esse tema, Salomão, ele já abordou lá no capítulo 3, quando nós falamos sobre o tempo, que há tempo determinado para todas as coisas. Lembrando que Salomão ensina lá no capítulo 3 a soberania de Deus sobre o tempo e sobre tudo que acontece na realidade em que o tempo está inserido. Então, Salomão vai mostrar que todas as coisas boas que acontecem, como a colheita, o nascimento, a vida, a alegria, tudo está nas mãos do controle de Deus. E aí Salomão também vai dizer que todas as coisas ruins que acontecem, como a guerra, o ódio, os tempos de arrancar, o tempo de chorar, o tempo de morrer, isso também está nas mãos e no controle de Deus. Então nós aprendemos, e Salomão nos ensina, que nós não somos senhores do nosso destino. Que não existe sorte ou acaso na vida das pessoas, tudo é controlado por Deus. E aí lembrando que o tema desse capítulo é a morte, então nós aprendemos que a nossa vida, o nascer e o morrer, quando nós morremos, se nós morremos ou não, tudo isso está debaixo do controle de Deus. Há alguns anos, teve uma novela na Globo, chamada Senhora do Destino. Fez muito sucesso na época. E a novela contava a história de uma nordestina que saiu, migrando do Nordeste para São Paulo, enfrentando todas as dificuldades da vida, mas que apesar das dificuldades, ela chegou aonde queria, enfrentou todos os problemas e fez o seu próprio destino. Mas, ao contrário do que diz a novela, nós não somos senhores do nosso destino. Não somos senhores e nem senhoras daquilo que nos acontece. Aquilo que é para acontecer amanhã, ou depois, ou no final da nossa vida, não está nas nossas mãos, nem no nosso controle, mas no controle de Deus. Se nascemos ou morremos, o dia do nascimento de alguém ou o dia da morte de alguém está tudo debaixo do controle de Deus. Por isso, paira um mistério sobre a humanidade que Salomão vai tratar aí, que é o fato de o homem não saber se recebe de Deus o amor ou o ódio. Como ele fala aí no versículo 1 ainda, os homens não sabem o que os espera, se seja o amor ou se seja o ódio. A questão aí não é se nós podemos dizer se Deus nos ama ou não. A Bíblia fala claramente que Deus nos ama a todos.
Mas o ponto de Salomão é que o homem não pode saber se aquilo que lhe acontece é necessariamente resultado da ira ou do amor de Deus. Lembrando de alguns outros trechos da Bíblia, a gente vê, por exemplo, que isso foi o erro dos amigos de Jó. Eles viram o sofrimento do pobre Jó, depois de ter perdido todos os seus bens e os seus filhos, eles chegaram a uma conclusão: Jó, se você está sofrendo, isso é sinal da ira de Deus sobre a sua vida. Quando alguém sofre é porque Deus está irado, e quando alguém prospera porque Deus o abençoa. E aí toda a discussão, irmãos, do livro de Jó, ao contrário do que a gente pensa, não está necessariamente na causa do sofrimento de Jó, mas justamente nesse ponto. Como é que Deus trata os seus filhos? Será que quando nós sofremos é necessariamente uma repreensão de Deus? Ou quando nós prosperamos é necessariamente bênção de Deus? E aí a realidade é que nós não sabemos. Jó nunca soube. Ele chega lá no último capítulo do livro e ele não sabe o porquê do seu sofrimento. Ele só sabe que ele se arrependeu lá, ele conversou com Deus, conheceu Deus mais de perto e Deus mudou a vida dele novamente. Mas ele nunca soube o que aconteceu na vida dele. Nós sabemos porque nós lemos a história narrada. Mas Jó, nem seus amigos, nada dele, nenhum deles entendeu o que realmente aconteceu na vida de Jó. No próprio livro de Eclesiastes, a gente vê Salomão tratando também desse tema. No capítulo da semana passada, no capítulo 7, vimos que Deus pode conceder riquezas a uma pessoa. Aliás, no capítulo 7 não, no capítulo 6. Deus pode conceder riquezas a uma pessoa e não permitir que essa pessoa desfrute da sua riqueza. Ou seja, parece que é uma bênção que vem de Deus, mas não, na verdade não é. Porque a pessoa não pode desfrutar das bênçãos que recebeu. No capítulo 7, nós vimos que a adversidade nem sempre é necessariamente má. No capítulo 7, aprendemos que há planos de Deus, planos bondosos de Deus, muitas vezes por trás das adversidades pelas quais passamos. Então, não dá para a gente dizer, e a gente interpretar, a partir daquilo que acontece na nossa vida, se Deus nos aprova ou se Ele nos reprova, se nós prosperamos ou não. Contudo, há um destino, há algo que todas as pessoas recebem, independentemente do seu relacionamento com Deus, que Salomão vai dizer. Versículo 2, todos partilham de um destino comum. Apesar de nós não podermos dizer se o que acontece na nossa vida é bênção ou ira da parte de Deus, mas há uma coisa que todo mundo recebe sem distinção, que é aquilo que acontece ao ímpio no final da sua vida, também acontece ao justo. Todas as pessoas morrem. E aí Salomão ele vai fazer algumas comparações. De um lado ele vai colocar aí o justo, o bom, o puro, aquele que oferece sacrifícios e aquele que é bom. E ele vai dizer que aqueles que vivem a sua vida de forma digna diante de Deus, aqueles que se preocupam com a prática da justiça, aqueles que conservam a sua moral limpa, aqueles que cultuam a Deus com devoção, que fazem sacrifícios e votos a Deus, todos morrerão. Do outro lado, Salomão vai dizer, os ímpios, aqueles que vivem no pecado, aqueles que se recusam a cultuar a Deus, que não fazem sacrifícios, que não fazem votos, que não querem se comprometer no relacionamento com Deus, também morrem. De modo que se alguém ama a Deus profundamente, ou se alguém rejeita a Deus constantemente, isso não influi nem contribui para o modo como esta vida termina.
Se você ama a Deus intensamente, você vai morrer. Se você rejeita a Deus intensamente, você também vai morrer. O que Salomão parece dizer aqui é que não há vantagem em ser religioso ou não, mas esse não é o ponto de Salomão, não é a questão do nosso relacionamento com Deus. Ele apenas está deixando claro que, independente da forma como nós vivemos, não há como escapar da realidade da morte. Independente daquilo que você faz, você não pode acumular vantagens que mudem a forma como você morre, né? ou que lhe dê mais tempo de vida, ou que lhe dê uma morte mais tranquila. Salomão também já falou sobre isso em outros textos do livro, né? Ele fala da morte como algo ao qual ninguém escapa e que iguala todas as pessoas. Inclusive, né, Salomão em outro texto vai dizer que o homem que morre, né, ele é, depois de morto, ele é tão igual ao mesmo animal que miseravelmente e abandonado morre atropelado na rua. O homem que errar, que morre e é enterrado com toda honra e pompa e luxo, né, ele é exatamente igual ao animal cujo corpo atropelado é esquecido lá no meio da rua. Então Salomão ele vai mostrar a morte como aquele evento, aquela realidade que iguala todas as pessoas, religiosos ou não, crentes ou não, puros ou não. Então, o que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós não podemos medir o nosso, né, o relacionamento com Deus por causa da nossa prosperidade ou adversidade. Esse tipo de pensamento é um pensamento muito limitado, né? Como se a vida fosse muito preto no branco, né? E aí Eclesiastes já tem mostrado várias e várias vezes para a gente que as coisas não são assim, que a vida é mais complexa do que nós pensamos ou imaginamos. Porém, o que nós vemos, né, em muitas igrejas hoje são ensinamentos justamente que são contrários à verdade bíblica. São ensinamentos de que se alguém está sofrendo, é porque falta alguma coisa, é porque está acontecendo algum problema, né? E a pessoa tem que fazer alguma coisa para reverter aquela situação. E ensinamentos que dizem que quando tudo vai muito bem na sua vida, é porque é sinal, é porque é garantia de que Deus, né, está se agradando daquilo que você faz. E a realidade não é essa. A gente não pode dizer, né, a gente não pode medir o grau do nosso relacionamento com Deus, se Deus nos ama ou não, pelo modo como a nossa vida, né, reage às circunstâncias do que nos acontece. A Bíblia vai mostrar que há vários objetivos pelos quais Deus permite o sofrimento. A Bíblia vai mostrar, né, o sofrimento e a adversidade muitas vezes como uma pedagogia de Deus, como uma maneira de ensinar algo a alguém, que foi o caso de Jó. O sofrimento de Jó era pedagógico. Jó precisava aprender que ele deveria se aproximar mais de Deus, que ele deveria ser mais íntimo de Deus. A Bíblia também vai mostrar que muitas vezes o sofrimento, a adversidade, ela é para a glória de Deus, ela tem o sentido de glorificar a Deus. Como aquela história dos evangelhos, que alguém, né, paralítico de nascença, e aí os discípulos perguntam a Jesus, quem foi que pecou para que esse homem nascesse assim? Jesus, ninguém, ele é assim para a glória de Deus. Então muitas vezes os nossos sofrimentos são para que Deus seja glorificado, enquanto nós sofremos. Muitas vezes o sofrimento, a adversidade, ela tem um caráter, né, de amadurecimento, ela vem nos provar a fé, que é o que Tiago ensina. Quando
Tiago vai dizer que quando nós sofremos devemos dar graças a Deus, não porque o sofrimento seja algo bom, mas que no sofrimento nós temos a oportunidade de crescer, de amadurecer, né? De enrijecer a nossa fé. E aí sim, né, por fim, muitas vezes o sofrimento também pode ser punitivo, né? Pode ser uma consequência do nosso pecado. Então, quando ocorre, né, uma tempestade, uma enchente, qualquer coisa, uma calamidade, todo mundo pode ser atingido por isso. Tanto o justo quanto o perverso. Quando ocorre um terremoto, né, e uma casa desaba, tanto o justo quanto o perverso pode ser atingido por isso. As doenças da nossa vida, a depressão que tem atingido tanta gente no nosso mundo, pode atingir tanto o justo quanto o perverso. As ideias de suicídio, né, a tentação que é o suicídio, pode vir tanto sobre o justo quanto sobre o perverso. As doenças, as calamidades, os problemas pode vir sobre todas as pessoas. Quando Deus decide que o mundo vai bem para todas as pessoas. Quando Deus decide que o mundo vá mal, ele vai mal para todas as pessoas. Né? E aí a pandemia da Covid nos mostrou isso. Crente ou descrente, né, bom e mal, todo mundo foi atingido pela doença que assolou o nosso planeta inteiro. Por isso, Salomão ele vai mostrar a morte, né, e a calamidade, esse destino final, como o grande mal da humanidade. Né? No versículo 3 ele diz assim: este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. Salomão ele enxerga aí a morte como o maior mal do mundo, como o principal mal irremediável da humanidade. Por isso, né, muitas pessoas, vislumbrando a realidade da morte e o destino horrível que é a vida de todas as pessoas, muitos se entregam a um estilo de vida que Salomão vai classificar aí como louco. No final do versículo 3, ele diz assim: o coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e loucura durante toda a vida, mas no final eles se juntarão aos mortos. Muitas pessoas sem esperança para a sua vida, muitas vezes resolvem se entregar ao pecado, ou a práticas que Salomão vai chamar de loucura. Muitas pessoas cometem atos de violência, muitas pessoas se tornam assassinas, desonestas. Muitas pessoas se entregam a vícios e destroem a si mesmas. Muitas pessoas machucam aquelas outras pessoas que mais amam elas. Muitas pessoas machucam aquelas pessoas de quem elas mais precisam. E toleram muitas vezes aquelas pessoas que mais lhe fazem mal. Muitas pessoas maltratam os membros das suas próprias famílias e tratam bem, muitas vezes, estranhos e desconhecidos. É o que Salomão vai chamar de loucura, né? O nosso mundo é um mundo louco, absolutamente sem sentido. Porque a morte é um comum, né? É um destino comum a todas as pessoas. Então, nós devemos lembrar sempre que a vida que nós temos, independente de como nós vivemos, isso não nos faz melhores nem piores do que ninguém. A vida que você tem, né, as circunstâncias pelas quais que você enfrenta na sua vida, irmão, não é sinal necessariamente de que Deus lhe ama mais ou de que Deus lhe ama menos. Muitas vezes falsos ensinos nos nossos tempos e nas igrejas colocam isso na cabeça das pessoas.
Muitas pessoas estão tristes, abatidas, desesperançadas, porque ouvem, porque são ensinadas de que se passa por problema, é porque tem alguma coisa errada na vida, é porque Deus está com raiva, é porque Deus está irado, é porque ela precisa fazer alguma mágica para reverter aquela situação. E a realidade não é essa. Porque a religião não é um meio de obter vantagens da parte de Deus para esta vida. A religião não é um meio de viver necessariamente bem nesta vida. O relacionamento com Deus não é uma garantia de que você sempre vai prosperar, de que você vai ter uma vida maravilhosamente bem. A religião, o relacionamento com Deus, não é a garantia de que sua família vai ser a melhor família de todas, de que tudo sempre irá bem na sua família, de que não haverá decepção entre os seus familiares. Muito pelo contrário, a gente deve nos confortar na verdade de que, independente daquilo que nos aconteça, Deus nos ama. É o que Paulo fala lá em Romanos. Quem nos separará do amor de Deus? Será a vida, a morte, a eternidade, o tempo, os anjos, os poderes celestiais? Nada nos separará do amor de Deus. Então, se nada nos separa do amor de Deus, nenhuma circunstância material desta vida pode ser sinal de maior ou menor amor de Deus. Devemos nos lembrar ainda que somos mortais, e que tudo que temos, somos ou seremos, está nas mãos de Deus. Saber que todos nós morreremos um dia e que isso não depende de nós, nem da nossa vontade, deve nos levar a viver de forma muito mais humilde. Tanto o nosso relacionamento com o próximo, quanto o nosso relacionamento com Deus. Porque não podemos controlar as circunstâncias que dizem até quando nós viveremos. Nesses primeiros versículos, do 1 ao 3, Salomão ele parece muito pessimista. E ele parece desconstruir a nossa compreensão de que viver é uma bênção. Talvez alguém entenda que a ideia de Salomão seja aí mostrar que viver ou morrer não faz diferença. No entanto, essa não é a perspectiva de Salomão. Porque ele não perde sua esperança de que haja algo bom realmente para esta vida. E é o que ele fala aí a partir do versículo 4. E ele vai dizer, quem está entre os vivos tem esperança. Então, muito clara a ideia de Salomão é de que viver é muito melhor do que morrer. De que na vida há esperança e na morte não. E aí ele cita um provérbio que era lá da sua época, dizendo que até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Naquela cultura, o cachorro era considerado um animal imundo, era desprezível. As pessoas não criavam cachorro como um animal doméstico. O cachorro costumava se alimentar de carniça, e é assim até hoje. Então, você vê, às vezes, o cachorro revirando seu lixo, é a atitude mais natural do cachorro, é comer a carniça e revirar lixo. Por isso, naquela época, o cachorro não era considerado um animal agradável. Já o leão, sim, ele é o rei da floresta, ele é conhecido pelo seu poder e pela sua majestade. O próprio Jesus, chamado na Bíblia como um leão, o leão da tribo de Judá. Porém, na comparação que Salomão faz, ele vai dizer, ainda assim é mais vantagem ser um cachorro vivo do que um leão morto. Com toda a miséria que há na dignidade do cachorro, ele vivo ainda vale mais do que um leão com toda a sua majestade, porém morto. Por isso Salomão ele vai mostrar aí
a vida como algo extremamente valioso. O mendigo mais miserável deste mundo, estando vivo, tem mais dignidade e mais esperança para a sua vida do que o rei mais poderoso se tiver morto. Assim, Salomão ele vai mostrar para a gente alguns problemas que estão relacionados à morte. Então, ele vai mostrar aí como estar vivo é mais vantajoso do que estar morto. E ele vai dizer aí no versículo 5, né, os vivos sabem que morrerão e os mortos de nada sabem. Né? Ou seja, Salomão vai dizer que há algum conhecimento que é pertencente aos vivos e que não é aos mortos. Ele vai dizer ainda que para os mortos não há mais recompensa e já não se lembra mais deles. Ou seja, né, após a morte não se pode mudar nada do que foi feito em vida. Né? Se você trabalha e se você recebe no final do mês do seu salário, né, isso é recompensa do seu trabalho. Mas se você trabalha e por um acaso, uma desgraça, você morre, você não recebe seu salário no final do mês. Não tem recompensa para o seu trabalho se você morreu antes de receber o seu salário. Né? Aquilo que você faz, as suas ações, né, a ação e a reação, só faz sentido para quem está vivo. Você só pode mudar alguma coisa, fazer ou refazer algo, quando se está vivo. Depois de morto, você não pode mudar, né, aquilo que foi feito. Né? As pessoas se esquecem dos mortos, como diz aí no versículo 5. Né? Não se tem mais lembrança dos mortos. Os vivos são constantemente lembrados. E às vezes, olhe lá. Né? Mas os mortos, naturalmente, eles serão esquecidos. Em certo momento, né, a lembrança da sua vida será apagada. Tem um filme, né, uma animação chamado Viva, a Vida é uma Festa. E é um filme muito curioso, em que o rapazinho ele vai lá, né, ele é uma ficção, né, ele vai lá e ele consegue passar para o lado dos mortos, para lá encontrar o seu tataravô que ele nunca conheceu. E aí um dos personagens, e aí o filme retrata muito da cultura mexicana, né, sobre a relação da vida e a morte. E aí ele, certo momento, encontra um dos personagens que está muito triste, está abalado, porque ele está desaparecendo. Porque os seus familiares vivos já não se lembram mais deles. Então ele está deixando de existir até mesmo, né, ali no plano da morte. E a cultura mexicana realmente acredita nisso. Que quando alguém morre, enquanto você se lembra da pessoa, né, quando você fala sobre a pessoa, ela existe na vida além morte. Mas quando você se esquece da pessoa, até na morte, ela deixa de existir. Né? E aí essa pequena ilustração mostra, né, o quanto é difícil, né, aqueles que morrem, né, de que inevitavelmente, em certo momento, eles serão esquecidos. Quem está vivo é lembrado, quem está morto é esquecido. Mas Salomão não está querendo dizer que não haja nada nos esperando após a morte, né? Devemos lembrar que Salomão ele trata da questão, né, do ponto de vista das coisas que acontecem debaixo do sol. Né? Salomão ele não tem em vista aqui a realidade espiritual das coisas. Né? Por isso que ele mostra, né, todo esse pessimismo para aquilo que acontece após a morte. Então, o ponto de Salomão principal é que aquilo que pode ser feito, a ação que alguém pode tomar, só pode ser tomada enquanto se vive. As oportunidades, as chances que alguém tem, só há enquanto está vivo. Depois de morto, não há mais nada que se possa fazer. O restante da Bíblia, no entanto, nos complementa essa ideia, ensinando que a vida não termina com a morte, e que a morte é apenas um momento. A Bíblia ensina que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou para concretizar a sua vida em nós.
Paulo fala sobre isso em Romanos 6. Ele vai dizer: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma formos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Então, Paulo ele vai nos mostrar que há uma realidade após a morte. Porém, Hebreus 9:27 vai dizer que quando o homem morre, logo em seguida vem o juízo de Deus. Logo após a morte, segue-se a punição pelo seu pecado de ter rejeitado a Deus. E aí a gente lembra daquela parábola, do rico e o Lázaro. E o rico estava lá, na condenação, e ele dizia: chama alguém aí, manda avisar, os meus parentes sobre aquilo que está acontecendo aqui. E a grande lição da parábola não há mais chance. A única chance que alguém tem de ir para Deus, de buscar a Deus, enquanto se está vivo. E essa é a maior de todas as esperanças para quem vive. Estar vivo, irmãos, significa a oportunidade de nos prepararmos cada vez mais para o nosso encontro com Deus. Estar vivo significa a esperança de poder viver e glorificar a Deus com a nossa vida, como Jesus fala lá em Mateus, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Estar vivo é ter esperança de ainda poder buscar Jesus, e buscar em Jesus a recompensa da vida eterna, como diz João 3,16. Aqueles que têm fé em Jesus Cristo recebem a vida eterna. E aí a Bíblia fala muito sobre isso, sobre haver essa oportunidade somente enquanto se está vivo. João 9,4 diz assim: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, enquanto a vida, trabalhemos, porque quando vier a morte, ninguém mais poderá fazer nada. Isaías 55:6 diz: busquem o Senhor enquanto se pode achar, clamem por Ele enquanto está perto. E aí fica subentendido no texto que haverá um momento em que não haverá mais oportunidade para clamar a Deus. Então a grande lição nesse ponto é que enquanto há vida, há esperança de encontrar com Deus. Um ditado dos nossos dias diz que nós devemos viver como se não houvesse amanhã. Outro ditado diz que só se vive uma vez. Todos os ditados não poderiam estar mais errados e distantes da vida. Nós vivemos sabendo que existe um amanhã após a morte. Que existe no amanhã uma eternidade com Deus. Porém, a oportunidade de encontrar com Ele é única e é enquanto se vive. Então, irmãos, não deixe passar a oportunidade de viver significativamente para a vida que Deus oferece a você na eternidade. Não perca essa chance, não perca essa oportunidade, não desperdice o convite de um relacionamento que Deus faz a você hoje. Porque amanhã você não sabe o que lhe acontecerá, não sabe quais serão as suas condições, e não sabe se haverá oportunidade para clamar a Deus, para buscar a Deus e ter fé nele novamente. Então, os versículos finais aí do 7 ao 10 nos mostra como nós viveremos. Como viveremos nesse mundo, em que o grande mal da morte assola todas as pessoas. E aí Salomão sabia que viver para Deus, que buscar a Deus, nos capacita a aproveitar a vida que Ele nos dá neste mundo. Como nós viveremos
aproveitando a vida com Deus. Versículo 10, portanto, diz: vá, coma com prazer a sua comida. Os mistérios da morte não devem tirar a nossa esperança na vida futura, nem impedir que nós tiremos proveito da vida agora, no presente. O versículo 7, o final do versículo 7 diz: coma e beba, pois Deus já se agradou do que você faz. Ou seja, Salomão está dizendo que Deus é quem nos capacita, Deus nos permite, Deus se agrada que nós desfrutemos da nossa vida. A oportunidade de sermos alegres e termos prazer na vida é um presente que Deus dá. E isso contrasta com muitos pensamentos em meios evangélicos hoje, que dizem que a vida cristã deve ser uma vida de privações de prazeres, de privações de alegrias e de diversão. O crente tem que ser carrancudo, tem que tomar café, e a única diversão é ir para a igreja no domingo. Se desviar disso aí, está queimado, vai para o inferno. Não é essa, irmãos, a perspectiva de uma vida prazerosa que a Bíblia nos apresenta. Isso está muito longe da verdade. Por isso Salomão ele vai dizer que nós devemos comer o pão com prazer. Ele vai dizer que nós devemos beber o vinho com alegria. E veja também que ele fala como um imperativo. Ele não dá um conselho, ele dá uma ordem. Ele diz: vá, coma, beba, se vista, unge a sua cabeça. Então, Salomão está nos dando imperativos. Então, desfrutar da vida, aproveitar a vida, é comer e beber. O que Salomão cita aí como o pão e o vinho. O pão simbolizava naquela cultura a base da alimentação, e o vinho era um sinal de alegria. Também a principal bebida na época. E aí ele diz aí, se vista e seja sempre vestido com roupas de festa. Talvez na sua versão aí apareça roupas brancas, e ungir a cabeça com óleo. As vestes brancas eram roupas especiais, que só usava em momentos de festa, em momentos de grande honra e de grande alegria. Então o conselho de Salomão vá e use a melhor roupa que você tiver. E unge a sua cabeça com óleo. A ideia aí da unção com óleo faz referência aos óleos que eram perfumados. E também só eram usados em ocasiões especiais. Então, ungir a cabeça com óleo é passar aquele perfuminho que deixa a gente cheiroso. Então, Salomão está dizendo: vista a melhor roupa que você tiver, saia, vá andar e vá cheiroso. Então, o texto trata aí tanto das coisas mais básicas da nossa vida. Salomão vai dizer: aproveite isso. O prato que você come no seu dia a dia, o feijão com arroz, que você pode comer, faça isso com alegria, faça isso com prazer, porque é a graça que Deus dá. Mas não só as coisas básicas da vida, mas como os pequenos luxos, como referência aí à melhor roupa e ao melhor perfume. Então, se nós temos também a graça de ter algumas coisas melhores da vida, isso é uma bênção de Deus. Se você pode uma vez ou outra, não só comer feijão e arroz, mas às vezes uma pizza boa, uma carne melhor, então faça isso, aquele churrasco, maravilhoso que todo mundo gosta de experimentar, uma vezinha faça isso, porque essa é a graça de Deus, é Deus quem permite isso. Se você é um masterchef e sabe cozinhar muito bem, então aproveite isso. Se você só sabe fazer, às vezes, um ovinho ali, mas aproveite isso também, porque isso é graça de Deus. E aí, não se trata do que você tem, mas da sua satisfação com o que você recebe de Deus. Se você tem pouco e desfruta daquele pouco com graça de Deus, isso é bênção.
Se você tem a oportunidade de ter um pouco mais, né, de ter algumas bênçãos a mais, então faça isso também grato a Deus pelo que você tem, né? E aí ainda o texto trata da amizade, da companhia, né? Porque ninguém come só, ninguém bebe só, ninguém usa roupa, né, em festa só. Ninguém usa perfume para ninguém sentir o cheiro, né? A gente faz isso na companhia de outras pessoas. Então, quando nós comemos, nós dividimos a mesa com os nossos familiares. Se estamos numa festa, dividimos a mesa com os nossos amigos. Se você passa um perfume, né, para alguém sinta ali o seu cheiro novo, o seu perfume da Avon, né, da Natura. Então, você quer andar cheiroso para as pessoas acharem você, né, cheiroso, ou seja, Salomão está dizendo, divida esses momentos com pessoas boas, divida esses momentos com os seus amigos, né, com as pessoas do seu círculo de relacionamentos. Além disso, Salomão vai dizer, desfrute da sua vida com a mulher a quem você ama. Então Salomão também vai mostrar que o casamento que a oportunidade de desfrutar dos prazeres do amor, né, da companhia de um cônjuge, também é uma graça de Deus. Salomão não está querendo dizer aqui que casar é melhor do que ser solteiro, né, mas que estando casado, aproveite o seu casamento, né, aproveite a graça que Deus lhe deu. O provérbio vai dizer que o homem que acha uma boa esposa, né, acha uma graça de Deus. E o inverso também é verdadeiro, né? A mulher que acha um bom esposo, acha uma graça de Deus, tem um presente de Deus. Então devemos sim aproveitar o nosso casamento, né, desfrutar das oportunidades que o casamento traz, do amor, da companhia dos nossos cônjuges, né, ter aquele momento especial, né, aquele passeio a dois, aquele momento, né, de conversa do casal. E é importante, né, casais fazerem isso. Muitas vezes a rotina, né, ou as dificuldades da vida vão minando esses momentos do casal, né? Então, às vezes, um tem que trabalhar demais e aí não se encontra, né? Às vezes um trabalha de dia e quando chega outro está saindo para trabalhar de noite. Então, a rotina corrida e maluca dos nossos dias, às vezes, dificulta os relacionamentos. Mas não devemos esquecer que o casamento também é uma graça que Deus dá. E ele deve ser aproveitado. E se muitas vezes o casamento, né, o amor, a paixão está desgastada, está corroída, né, devemos orar. Senhor, eu queria amar novamente a minha esposa como no dia que eu vi ela pela primeira vez. Senhor, eu queria amar novamente o meu esposo como no começo do casamento. É importante, né, a gente orar, né, por isso também, né, pedir para que Deus esteja sempre renovando, né, o amor, a paixão nos nossos relacionamentos amorosos, né, com o nosso esposo, a nossa esposa. E aí no final, aí no versículo 10, o texto vai dizer, trabalhe, né, o que suas mãos tiverem para fazer, faça com toda a sua força. Então trabalhe enquanto é dia. O tempo de construir coisas e fazer planos é enquanto se vive. Não deixe para amanhã, né, para fazer planos para a sua vida. Aquilo que você quer alcançar, os planos para você, para a sua família, devem começar a ser traçados hoje, enquanto você está vivo. E também o momento de servir a Deus é hoje, é agora. E nós devemos fazer isso com todas as nossas forças, é o que o texto diz. Então, se você tem um objetivo para a sua vida, faça isso com tudo que você tem, né? Como a gente costuma dizer, dê o gás, né? E se você quer trabalhar para Deus, também faça isso. Não desperdice a oportunidade da ação, de agir, de sair da situação que você está e mudar a sua vida em relação aos seus planos, em relação a Deus.
Então, a grande lição desta noite é que, apesar dos mistérios e das dificuldades da morte, não devemos perder a esperança da vida e nem deixar de aproveitar como Deus permite. Apesar dos mistérios e da dor que é a morte, a gente não deve perder a esperança da vida e aproveitar da forma como Deus permite. Ou seja, não deixe que o pessimismo guie a sua vida. Se você está passando por algum problema, alguma situação, a possibilidade, como o texto diz, do luto, não deixe que isso seja maior na sua vida. Você passa por alguma depressão, alguma angústia, alguma ansiedade, em que você diz, vou só deixar aqui acontecer, Não permita-se viver assim. Levante-se, reaja, mude, e não distorça nem rejeite os prazeres que Deus dá. Tudo que Deus fez é bom e deve ser aproveitado com gratidão. Comida, bebida, a vestimenta, os prazeres, o casamento, o amor, as amizades, tudo isso vem de Deus e deve ser desfrutado com gratidão, em nome de Jesus.